Sejam bem-vindos ao Globotechcast. Estamos iniciando mais um episódio da trilha Menos é Mais. O tema de hoje é biodiversidade, muito além da natureza selvagem. Eu sou a Nana Dato, sou uma mulher com deficiência branca, tenho 1,36 de estatura, tenho cabelos ruivos longos, tenho olhos castanhos, estou usando uma jaqueta jeans e estou aqui no fundo cinza e azul do Globotechcast. E para a gente começar, eu vou apresentar os nossos convidados. Temos convidados aqui no estúdio e também em casa. Eduardo Rubião é médico veterinário com uma carreira destacada na conservação da fauna silvestre, especialmente no estado do Rio de Janeiro. Fundador e presidente da ONG Pantárpia, uma organização dedicada à conservação da fauna silvestre, com foco especial em primatas ameaçados de extinção no estado do Rio, como, por exemplo, o monitoramento de populações do mico-leão dourado. Em casa temos a Cláudia da Canaloa, que ela é médica veterinária e consultora de fauna na Globo, com atuação pela Canaloa Meio Ambiente, especialista no manejo de animais silvestres e na interface entre biodiversidade e produções audiovisuais. Ela promove o cuidado ético com a fauna e a preservação dos ecossistemas, mesmo em ambientes urbanos e de gravação. Temos aqui ao meu lado Rafael Godinho, que ele é engenheiro ambiental e lidera o Programa de Mudanças Climáticas da Globo e atua na gestão ao atendimento aos requisitos legais ambientais. E na minha frente, o Pedro Belga, que é biólogo ambientalista e fundador da ONG Guardiões do Mar, que atua na conservação dos manguezais e na promoção da justiça socioambiental em territórios costeiros do estado do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vinda. Quando falamos em proteger a vida no planeta, estamos falando também de garantir a nossa própria sobrevivência. A biodiversidade é parte central disso e está no coração da Agenda 2030 da ONU, com o ODS 15, Vida Terrestre, e o ODS 14, Vida na Água, propondo metas ambiciosas de conservação, uso sustentável dos ecossistemas e recuperação de áreas degradadas. O Brasil tem papel de destaque nessa missão, não apenas por abrigar uma das maiores diversidades biológicas do mundo, mas também por contar com marcos legais como a Lei da Biodiversidade, que regulamenta o acesso ao patrimônio genético e o conhecimento tradicional associado, além de reconhecer os direitos das comunidades que historicamente protegem esses saberes. No episódio de hoje, vamos entender como essas agendas se cruzam e por que isso faz diferença na nossa vida, nos nossos ecossistemas e até nos bastidores da produção audiovisual. Rubião, você que tem uma trajetória ligada a ecossistemas tão importantes como a Mata Atlântica, poderia explicar para a gente, de forma simples, como que biodiversidade e as mudanças climáticas estão interligadas? Principalmente quando falamos das espécies sensíveis, como é o caso do mico-leão dourado? Bom dia a todos, eu agradeço o convite de participar do podcast Menos é Mais. Eu sou um homem branco, de 1,90 m, estou usando uma camisa quadriculada preta e branca e com poucos cabelos e brancos e cabelos grisalhos. Eu sou médico veterinário dedicado à conservação de animais silvestres. Bom, a biodiversidade e as mudanças climáticas estão completamente interligadas porque uma depende da outra para funcionar bem. Os serviços ecossistêmicos que a biodiversidade nos proporciona gratuitamente vai ajudar a regular o clima. E o clima vai ajudar a biodiversidade a ficar estável. Então, uma depende da outra. Mas o que está acontecendo hoje em dia? Ao longo de algumas décadas, a partir da Revolução Industrial, a gente está emitindo mais carbono, né? Então, essa história de emissão de carbono, gases de efeito estufa, principalmente carbono, a biodiversidade está sendo muito atingida. E ela, diretamente, é fundamental porque a gente fala de sequestro de carbono. A gente preservando áreas protegidas e aumentando essas áreas protegidas, as árvores e a biodiversidade em geral, que é complexo, né, porque são seres vivos, interligados com o meio biótico e abiótico, né, físico e químico, vai facilitar a temperatura no ambiente. Então, é muito complexo, como já foi discutido anteriormente, a biodiversidade, mas o que falta é a gente ter mais estudos
e de uma forma, como você me perguntou, de uma forma mais clara para a população entender. Então, uma das formas da gente ajudar é passar essas informações. Para a gente poder compreender, a gente tem que conhecer. E o meio acadêmico e os tomadores de decisão, né, no caso, os nossos políticos, nossos governantes, aqui do Brasil e do mundo inteiro, tem que se conscientizar disso, né? Não dá voto isso, mas dá qualidade de vida para todos nós, a nossa geração futura. Mas falando precisamente da biodiversidade, o que a gente faz para compreender o que pode acontecer no futuro com a biodiversidade? Nós fazemos projeções ligadas ao clima futuras e como pode influenciar a biodiversidade. Esses estudos a gente compara para poder ver décadas na frente o que pode acontecer. E, em geral, esses estudos não estão, o prognóstico não é bom. E eu trouxe aqui 2 dados, tem vários dados, né? Tem uma compilação agora de 2025, que os pesquisadores, 2025, aqui bem recente, março de 2025, os pesquisadores fizeram uma compilação de 130 trabalhos com 20 mil projeções futuras ligadas à alteração climática e que pode influenciar a biodiversidade. E aqui no Brasil, isso para o Brasil. E de alguns biomas, dos 6 biomas que nós temos aqui no Brasil, a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica e o Pantanal, eles vão sofrer mais com essas mudanças. São projeções, né? Já estão sofrendo, né? Mas vão sofrer mais ainda. Lembrando que o bioma Mata Atlântica é um dos 24 hotspots do mundo e um dos 2 do Brasil, né? O Cerrado e a Mata Atlântica. E a Mata Atlântica tem uma concentração, para ser um hotspot, só para entender, você tem que ter 2/3 da área destruída, né? Que não existe mais, e cerca de 1.500 espécies de árvores, de vegetais diferentes, dentre outras coisas. Então, a Mata Atlântica, onde nós vivemos, nós temos dados agora, mais de 70% da população aqui no litoral, a Mata Atlântica, está muito ameaçada. E como tem um endemismo muito grande, o mico-leão-dourado, ele é endêmico, só existe aqui no Rio de Janeiro, que é o da nota de 20. Você mete a mão no bolso, né? Tá lá o mico-leão-dourado na nota de 20, amarelinho, né? Bonito, mas ameaçado. E você preservando o mico-leão-dourado, que só ocorre, é uma espécie ameaçada, só ocorre aqui no estado do Rio de Janeiro, você preservando ele, você está preservando o meio ambiente, porque ele é uma espécie bandeira. Você preserva todo o ambiente. As pessoas perguntam, por que preservar determinado animal? Porque você vai preservar o ambiente, você vai preservar mananciais. Ele presta serviços ecossistêmicos importantes, dentre eles dispersão de sementes, por exemplo. Se a dispersão de sementes nativas, é claro, você vai estar preservando os mananciais e qualidade de vida boa para a população. Outro dado interessante é que em 2014 foi feita uma prospecção futura, né, para as 4 espécies de mico-leão-dourado. São 4 espécies de mico-leão-dourado, todas elas ocorrem aqui na Mata Atlântica. No Rio de Janeiro é só o mico-leão-dourado. E dessas 4 espécies, para 2050, foi para 2050 e 2080. Em 2050, 3 vão ser grandemente atingidos, né? As áreas importantes, o nicho ecológico dos animais vão ser atingidos pela mudança climática. Em 2080, todas elas vão ser atingidas. Então, isso é uma projeção, né? Mas pelo que a gente está vendo, não precisa ser doutor em Harvard ou qualquer outra universidade para você ver que a coisa não está boa. Enfim, precisa mais estudos. Só para concluir, aqui no estado do Rio de Janeiro, existem populações, as pessoas não sabem, né? Então, a gente precisa divulgar, preservando também a integridade dos animais, porque tem muita coisa ocorrendo, que as pessoas fazem mal, tem muito tráfico de animais, a gente não revela os locais onde esses animais ocorrem. Mas, para quem não sabe, na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde tem 12 milhões de pessoas vivendo, em torno de 12 milhões de pessoas, você tem populações de mico-leões-dourados. Em alguns municípios, né? Onde são... E uma coisa interessante, são poucos ainda, a gente começou o estudo há muito pouco tempo com a Associação Pantarp, a qual eu faço parte. O nome do projeto chama Conexão Dourada, que
faz o monitoramento desses animais aqui no estado do Rio de Janeiro, na região metropolitana do estado. A gente está chegando à conclusão, ainda precisa mais estudos, que esses animais estão chegando à cota altimétrica 800 metros, coisa que na década de 60, e há muito pouco tempo atrás, se sabia que ele chegava a 400 metros de cota altimétrica. Pode explicar para a gente o que seria? A cota altimétrica? Isso. É a altura do relevo. Então, a nível do mar é 0, aí você vai subindo e a cota altimétrica vai aumentando. Até 400 metros, vai aumentando. Perfeito. Então, 800 metros é alto, né? Uhum. né? É frio, inclusive, muda a vegetação, muda todo o panorama da constituição do ecossistema. Então, a gente não sabe ainda. Isso ocorria, essas 400 metros, na década de 60, os estudos até 90, até início de 2000, e depois até, ali na bacia do Rio São João, onde o pessoal conhece o mico-leão dourado, que é muito conhecido, que é a Posse das Antas, né? É uma área de baixada. Era 400 metros. Na região metropolitana a situação é diferente, por isso precisa estudos. Então, a gente chega a 800 metros. A gente está começando um trabalho, né? Muito difícil, né, no Brasil, todos aqui na mesa, qualquer um que trabalhe com o meio ambiente vai ver como é difícil você trabalhar com o meio ambiente e todo mundo quer qualidade de vida. E os nossos governantes e os tomadores de decisão, eles não ajudam. Falam assim, mas não ajudam. A gente tem um ESG agora, mas é para realmente a gente pôr em prática, né? O que acontece? A gente começou há pouco tempo, né, esse trabalho com essa ONG, foi necessário, porque você tem que ter autorização ambiental. Veja bem, para você trabalhar com os animais, você tem que ter uma autorização ambiental dos órgãos ambientais, não é crime, né? E nós temos autorizações tanto do Estado como federal, né? Do ICMBio e do INEA, para trabalhar nas unidades de conservação onde eles ocorrem. É necessário você aumentar a área onde esses animais estão ocorrendo, né? Da distribuição natural dele em 1500, por exemplo, quando chegaram os portugueses, foram sendo extintos desse local, né? E a gente está tentando retornar eles nessas áreas. É um desafio muito grande, porque ali na região norte, face norte da bacia, da Baía de Guanabara, né? Com 12 milhões de pessoas. Precisa realmente ter políticas públicas para você fazer educação ambiental, dentre elas educação ambiental, esclarecimento. É fundamental você interligar, interconectar as pessoas de todos os níveis, né, de todas as ações, para você mudar um panorama. Eu estou falando do mico-leão dourado, mas é porque ele vai prestar serviço de qualidade ambiental, mas vale para qualquer outro projeto. Então, enfim, a gente está começando esse projeto tem uns 4 anos, é muito difícil, né? E a gente tem esses dados iniciais. Por que eu estou falando porque me perguntou de biodiversidade e alteração, mudança climática. A gente não sabe se ele está chegando, os micos-leões, essas populações, nessa cota altimétrica de 800 metros, se é causado pelas essas mudanças, essas alterações climáticas, ou é uma adaptação. Essa população ficou desconhecida durante décadas, ficou aqui na região metropolitana. Tem uma endogamia muito grande. O que é endogamia? O grau de parentesco é muito alto. Isso já é um problema para ameaçar essas populações. São grupos, né, de animais espalhados em uma área. E a boa notícia, nós temos uma área de mais de 37 mil hectares florestados, conectados e protegidos. Quando a gente fala protegidos, é dentro de unidade, protegidos pela legislação, dentro de unidade de conservação federal, estadual ou municipal. Porém, você tem também fora dessas áreas. Enfim, então é uma boa notícia para a preservação da espécie e que, consequentemente, vai preservar uma grande biodiversidade. A gente tem condição quando obter esses dados, demonstrar claramente para os tomadores de decisão para tomar medidas para facilitar, melhorar a biodiversidade, políticas públicas para poder alterar, melhorar a biodiversidade. Basicamente é isso, espero ter sido claro. Muito obrigada, Bião. Pedro, na sua experiência com comunidades costeiras, como esse impacto das mudanças climáticas é sentido no dia a dia das pessoas?
Como que projetos de restauração, como os que você lidera, conseguem gerar um benefício que, ao mesmo tempo ambiental, ele também tem esse benefício social e até mesmo cultural? Bom, vamos lá. Bom dia a todos e todas. Eu sou um homem moreno, de 1,88 m. Eu estou vestindo uma camisa cinza com a palavra oceano em azul, uma calça preta. Também tenho fundo cinza e azul aqui. Tenho cabelos grisalhos e barba grisalha. Vamos lá. A Guardiões do Mar, ela atua, que é a instituição que eu represento, né? Ela atua há 27 anos com povos tradicionais no estado do Rio de Janeiro. E todo o nosso trabalho passa no sentido de entender a importância dessas comunidades tradicionais. E quando eu falo de comunidade tradicional, eu estou falando de pescador artesanal, catador de caranguejo, marisqueira, caiçara, quilombola, agricultor familiar. Isso aqui no litoral do Rio de Janeiro. Nós atualmente atuamos as 3 baías do estado, Guanabara, Sepetiba e Ilha Grande, cada uma com a sua, com seu desafio. E a gente percebeu ao longo desse processo que o homem, o ser humano, ele é parte integrante. Não tem como falar de diversidade, biodiversidade, sem falar do homem. Então, na ONG a gente usa muito o termo sociobiodiversidade, porque a sociobiodiversidade vai levar à socioeconomia, né? Hoje, nosso foco também é apoiar empreendedores nessas comunidades, de forma que a gente possa promover um negócios sustentáveis azuis ou negócios azuis sustentáveis. Quando a gente fala de economia azul, a gente fala de toda a indústria que utiliza as áreas próximas à costa ou o próprio oceano. Mas existe uma quantidade enorme de pessoas na costa que vivem no mangue e do mangue, vivem no mar e vivem do mar. E essas pessoas não são reconhecidas. Todo mundo gosta de comer um peixe, comer um caranguejo, mas não tem ideia da cadeia produtiva disso, né? De tudo que leva. A Baía de Guanabara, por exemplo, dando um exemplo muito próximo nosso aqui, ela perdeu 2/3 da cobertura vegetal de manguezais quando a família real chegou ao Brasil em 1808. Hoje, no fundo da Baía de Guanabara, está a maior faixa contínua de manguezais conservados do estado do Rio de Janeiro. Muita gente não acredita nisso, é na Baía de Guanabara, mas lá está a maior faixa contínua de manguezais conservados. São 6.000 hectares de manguezais, 82,5 km, dos 260 e poucos que existiam, né, à época da chegada da família real. E só de povos tradicionais, em 4 municípios que estão no recôncavo da Baía de Guanabara, você tem São Gonçalo, você tem Itaboraí, Guapimirim e Magé, e um pedacinho de Duque de Caxias. Você está falando de uma população de pelo menos 5.000 pessoas que vivem no mangue do mangue, que vivem no mar e do mar. Então, como que isso tudo afeta? Quando você tem aumento da temperatura, você tem derretimento das calotas polares, você tem aumento do nível do mar. O mangue, ele é berçário da vida, ele é responsável por 60% da proteína que vem do mar, que chega à nossa mesa, mas ele também é um regulador. O mangue consegue sequestrar até 5 vezes mais carbono do que uma árvore de floresta continental. E ele consegue reter no sedimento até 10 vezes mais carbono. Então ele é de extrema importância. E essas comunidades têm esse conhecimento de forma empírica, né? E como que afeta eles? Um mínimo aumento do nível do mar altera a salinidade da água. E o mangue, ele vive numa... Você tem uma ideia, de todas as florestas do planeta, o mangue ocupa menos de 1% da superfície do planeta. É 0,7%. Né? Se você considerar floresta atlântica, florestas florestas boreais, enfim, todas as florestas que existem no mundo, a floresta de mangue só vai ocupar 0,7%. E sem mangue, sem peixe. Então você já vê que ele tem uma importância nisso daí, né? Então, conforme aumenta, mesmo que muito pouquinho o nível do mar, você muda toda a hidrodinâmica onde o manguezal ele vive ali entre a água salgada e a água do rio. É onde as duas águas se encontram. Vou dar um exemplo de Baía de Guanabara. Você tem uma salinidade média de 30 a 35 partes por mil, ou seja, 30 a 35 gramas de sal por cada litro d'água. No manguezal isso ocorre entre 11 e 20. Se você tem mais água salgada chegando, aumenta essa salinidade. Esse mangue ele é empurrado. Ele vai tentando ir. Só que atrás tem casas. A urbanização, né? A APA de Guapimirim, é uma frase que é do Elmo Amador, que é o cara que mais estudou Baía de Guanabara, e todos nós que atuamos nela o reverenciamos muito.
Ele diz que a APA de Guapimirim, lá no fundo da Baía de Guanabara, ela impede o abraço mortal da Baía de Guanabara. Hoje, onde é a APA de Guapimirim, onde vivem centenas e milhares de famílias de pescadores e de quilombolas e agricultores familiares, ali ia ser um grande condomínio e o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro seria naquela região, né? O movimento final da década de 70 fez com que o governo à época entendesse isso e foi mudado esse empreendimento e foi criada a APA em 84. É a unidade de conservação mais antiga do país, né? Fez 45 anos. Ela tem por missão não deixar a Baía de Guanabara morrer. Você tem um canal dragado pela Marinha que permite que uma corrente que vem do exterior renove a cada 12 dias metade da água da Baía de Guanabara. Também entram ali as fêmeas ovadas que vão no manguezal. Essa dinâmica toda que eu estou falando, para a sociedade, ela pode não ser muito comum, mas para o pescador porque ele vive desse ambiente. Então, quando você tem ameaças, como o aumento da temperatura, que vai aumentar o nível do mar, você não só tem a mudança dessa dinâmica biológica, de toda essa interação desses organismos com esses ambientes, mas você também tem a questão das chuvas extremas, e aí você está falando de racismo ambiental, você está falando de exclusão. Essas pessoas vivem à margem da sociedade, e são elas que botam a proteína marinha na nossa mesa. Então, todo o trabalho da Guardiões do Mar é fazer com que... A gente trabalha muito com protagonismo jovem, né? Eu brinco, né? A gente chama de ecoclube. Então, em todos os nossos projetos, sempre tem um grupo de adolescentes e jovens que são dessas comunidades, que passam por formação continuada, e nós os levamos muito a eventos e mesas. E eu brinco sempre com eles. Em todas as mesas que eu os levo, eu peço para eles observarem. Geralmente somos todos grisalhos. E a gente precisa preparar a juventude. Sim. Sabe? Essa informação, um podcast como esse é importante, porque ele está acessível a todo mundo. E é uma informação que precisa chegar a todo mundo. Não existe cuidar da natureza sem envolver o homem. Eu acho que o bolso é o órgão mais importante do corpo humano. E essas pessoas precisam entender que cuidar da natureza pode gerar emprego e renda, né? Como a gente faz? Para você ter uma ideia, de 2012 para cá, nós já restauramos 44 hectares de manguezais na APA de Guapimirim. São 127.500 árvores plantadas. Pescadores e catadores de caranguejos são contratados para isso. Então, gera renda. A Cooperativa Manguezal Fluminense, que nos ensinou a plantar mangue, eles atuam conosco já há 13 anos. Então, e eles vivem disso, né? Um catador de caranguejo, o seu Adílio Campos, em 2000, ele me chamou e falou assim: Pedro, você que anda com os figurões da prefeitura, com os figurões das empresas, você não consegue uma graninha para a gente limpar o mangue? Eu falei: como assim, seu Adílio? Como que eu vou pagar para fazer uma faxina no mangue? Ele usou uma frase que me convenceu e eu consegui convencer os patrocinadores. Onde tem um sofá não tem toca de caranguejo. Onde tem um pneu não tem toca de caranguejo. Porque o resíduo sólido ele é uma barreira física para a biodiversidade, né? E o caranguejo sá, que é inclusive o nome de um dos nossos projetos mais longevos, a gente usou o caranguejo sá, ele não está em risco de extinção, mas ele representa todo o ambiente trabalhado, todos os povos que vivem da coleta dele. Na Baía de Guanabara são 2 milhões de caranguejos que são extraídos ano, sabe? E você precisa que esse manguezal esteja limpo. Nós temos uma atividade chamada Operação Limpa Oca, que já retirou em 50 hectares de manguezal 120 quilos de resíduos sólidos. Porque esse resíduo sólido ele vem pela corrente, ele desce pelos rios e vai tapar tocas de caranguejo. Então, todo esse processo, né, de emergências climáticas interfere na vida de todo mundo. Tem uma propaganda rolando agora no rádio, eu estava vendo, que a mulher ainda fala assim: meu ex voltou, meu ex-colchão. Aquilo que a gente joga, não existe portal mágico. Aquilo que a gente joga fora, ele não tem fora. Ele vai cair num rio, por exemplo, ele vai chegar no manguezal. E no manguezal ele vai entupir. Para muita gente pode parecer, como assim? Mas sim, esse lixo navega. Então, o nosso trabalho é valorizar os povos tradicionais para que eles entendam a importância que eles têm. Hoje existe uma rede chamada Nós da Guanabara. Existem áreas no fundo da Baía de Guanabara que são belíssimas, você conhece lá, né? O carioca, o povo que vive na bacia contribuinte, que são 4.000 quilômetros quadrados e são 17 municípios que compõem essa bacia,
eles olham para o manguezal de costas, eles não sabem da importância. Então, existe uma galera de quilombolas, agricultores familiares, pescadores, que fazem o turismo de base comunitária, que nós estamos propagando nas 3 Bahias. Então, esse é o nosso trabalho, uma forma de valorizar, de jogar luz a esses povos, porque eles, sim, estão ali na ponta, fazendo valer e mantendo esse ambiente minimamente saudável. E aí, partindo de políticas públicas, a gente consegue potencializar esse processo. Nossa, muito interessante, Pedro. E você falando assim, né, a cabeça da gente vai vendo todos os cenários, assim, porque a gente sempre acha que meio ambiente, que sustentabilidade, biodiversidade é uma coisa, mas isso aqui é só, tem balela, tem que fazer, isso aqui é bonitinho e tal, mas tá 100% ligado com economia, 100% ligado com sociedade. Não tem como a gente pensar em futuro se a gente não pensar em biodiversidade, pensar no hoje, no agora. E falando disso também, né, a gente viu os impactos das comunidades com as mudanças climáticas, mas também tem o impacto para os animais silvestres, né, Cláudia? E eu queria que você falasse um pouquinho com a sua experiência em fauna, o que a gente tem observado nos últimos anos em relação ao comportamento desses animais diante das mudanças no clima e na paisagem urbana também, e como que é o trabalho de profissionais como você e a sua empresa podem apoiar nessa questão? Em primeiro lugar, agradeço o convite. Meu nome é Cláudia, sou médica veterinária, sou uma mulher branca, um cabelo colorido, tem loiro, castanho, cacheado, uso óculos, tenho 1,60 m, estou usando uma blusa preta com flores, né, e um colar com pérolas. Esse ponto os pontos que os colegas já trouxeram, né, já levanta bastante o quadro que a gente tem da biodiversidade no planeta, né? O crescimento desorganizado das cidades, né, a falta de estruturação e planejamento, ela não levou em consideração ao equilíbrio, né? Então, o que a gente observa nesses últimos anos, né, que esse crescimento, isso é para o planeta todo, né, é uma pressão enorme nas diversas espécies, tanto de animais quanto de vegetais, né, tanto para fauna e flora, porque são intimamente ligados, um não vive sem o outro, e também com a qualidade do meio, né, principalmente a água, né. E quando a gente pensa nesse crescimento desordenado, além dos trabalhos que eu faço aqui com a Globo, eu participo da coordenação do projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos e de Sergipe Alagoas. E eu trago dados para vocês que, assim, fiquei bastante alarmada. No ano passado, a gente teve um boom de Calonectris geomedeia, um albatroz, eles vêm da região dos Açores. Em menos de 2 meses, foram 1.900 animais mortos que chegaram. É muita coisa. A gente já está se preparando para a chegada dos pinguins. Então, que também, a depender do ano, se são anos de El Niño, de Laninha, com aumento da temperatura muito mais drástico dos oceanos, o que a gente vê é uma quantidade de animais ainda mais críticos, né? Exaustos, e a maioria doentes, e chegam morrendo nas nossas praias. Mas o que é importante disso da gente ver? Eles são bioindicadores, eles estão sinalizando a saúde do planeta. Só tem um planeta. Não tem um planeta reserva, não tem um planeta 2 para que a gente consiga pegar recursos, né? O Pedro falou bem, né, da parte do mangue, não tem um mangue 2, só tem esse nada que a gente tem, e ele é o berço de todo o oceano, é o berço de todo o oceano. Então, todo o equilíbrio, ele é bem delicado, né, e sutil. E a gente precisa fazer com que essa informação ela chegue de maneira palatável para o público, né? Além desses trabalhos, né, o trabalho específico que eu tenho com a Rede Globo, aí desde 2018, né, com a Canaloa, que é a minha empresa, o que a gente se propôs? A fazer um trabalho sério de como que são a atuação e o uso da biodiversidade nas produções audiovisuais. Então, todas as produções audiovisuais onde a gente tem animais silvestres, a gente analisa toda a parte legal, obviamente, né? Tem todo um requisito legal bastante rígido no nosso país e que a gente cumpre integralmente, mas também a gente avalia o quê?
a mensagem, né? Então, a mensagem que ela está ligada. A gente utilizou os padrões que são feitos nos filmes de Hollywood, né? Como se fosse uma pré-certificação de que aquela mensagem ela é positiva, né? Então, é uma prática que está dentro dos pilares da Globo, né, do ESG, e que fortalece para que a população leiga tenha acesso a esse tipo de informação e de qualidade, né? Então, a gente teve vários desafios com produções bastante diferentes, né? Então, desde Pantanal, que foi uma novela que teve um impacto para a biodiversidade bem grande, até agora, né, agora a nova produção, né, que está acontecendo, Vale Tudo, que a gente está abordando cada vez mais os assuntos relacionados ao tráfico, a como isso não é positivo, e essas mensagens, elas têm que ser passadas de maneira responsável para que fique no subconsciente das pessoas. Porque, como todos colocaram, é muito difícil a gente sensibilizar do mico-leão-dourado. Todo mundo ama o mico-leão-dourado, é a megafauna carismática, mas ninguém vai se importar de que aquele impacto que ele está fazendo é ruim para o mico-leão-dourado. Não correlaciona. Então, é esse caminho do meio de trazer, né, a ciência, o bem-estar e as produções audiovisuais, que é o caminho que eu estou tentando trilhar junto com a Globo, que eu acho que é bastante inovador, uma coisa que a gente está desenvolvendo, né? E que auxilia para que a gente passe essas mensagens. Então, como até citando o Pedro de novo, o Pedro é muito alinhado, porque eu acho que a gente, quando trabalha com fauna marinha, a gente é muito alinhado nesses Sem quesitos. Eu costumo dizer que a gente não está à parte, nós fazemos parte. Então, não tem, né? A gente faz parte. Então, a gente precisa estar integrado. É a gente, o macaco, o golfinho, a cobra, o carro, o petróleo. Como que a gente coloca isso tudo e racionaliza de maneira inteligente para que seja possível que esse planeta não se extingua? Porque a gente está cumprindo bem a lição de levar tudo à extinção, ao colapso. Então, a gente precisa, nesse momento, é o quê? Repensar para refazer, para restaurar e sensibilizar a população através das produções audiovisuais, eu acho crucial. Não, sensacional, Cláudia, esse ponto que você trouxe, assim, porque pensando, né, na Globo, que é uma empresa de mídia, né, como que a gente consegue ter essa consciência ambiental e levar essa consciência ambiental também, porque a gente está falando de milhões de brasileiros que a gente conversa todos os dias, né? Nessa novela que a Cláudia trouxe também, Vale Tudo, a gente vê o personagem Afonso, que ele traz, que ele trabalha, né, com ESG, assim. Então, eu vi nas redes sociais, assim, levantaram inclusive várias hashtags no Twitter e tal, das pessoas tentando saber o que significava essa sigla, né? Porque é uma sigla que eu acho que pra gente que tá nesse meio, principalmente no meio corporativo, conhece muito essa agenda ESG. Mas eu acho que as pessoas, o público, não, né? Não entende muito bem a importância disso, o porquê, como o Rubião muito trouxe, trazer, tirar isso do papel, né? É muito bonito, claro, mas como que a gente consegue trazer isso pro dia a dia também? Então, falando de Globo um pouquinho, Rafael, a Globo tem, né, como compromisso valorizar e proteger a biodiversidade, respeitando os limites naturais do planeta, assumindo publicamente através da Agenda ESG 2030. Além de trabalhar esse tema no conteúdo das nossas produções, na cobertura do jornalismo e até mesmo no esporte, uma das principais frentes de atuação para atender a este compromisso é a implementação das melhores práticas ambientais na operação direta e junto à cadeia de fornecedores. Rafael, como esses dois temas, clima e biodiversidade, têm se conectado dentro da atuação ambiental da Globo? Quais os desafios e oportunidades que surgem ao integrar essas agendas nos bastidores da produção? Bom, gente, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade aqui de estar numa mesa tão rica, com pessoas tão especializadas no assunto. Eu sou um homem branco, careca, de barba preta, estou usando uma blusa de botão branca, xadrez, e estou no fundo aqui do estúdio do Globotech, com figuras geométricas aqui cinza e azul. Então, na Globo, a gente conecta esses dois pontos, né, primeiro medindo o nosso impacto em termos de mudanças climáticas, né? Como que a gente mede esse impacto, né? Fazendo um inventário
de emissões de gases de efeito estufa, né? Então, a gente, na Globo, a gente já faz esse inventário desde 2019, que nada mais é do que medir a quantidade de gás de efeito estufa que a gente está lançando na atmosfera a partir das nossas atividades, né? Então, a gente mede o consumo de gerador a diesel, o consumo da nossa frota, tudo isso faz parte desse documento, né, chamado Inventário de Emissões, e a gente conhece, a partir daí, qual é a nossa contribuição para a mudança climática, né? A gente vive numa sociedade ainda que é muito dependente, né, de fontes fósseis, né, de combustível, então isso vai impactar, sem dúvida nenhuma, a emissão de gases de efeito estufa, que vai impactar no aquecimento global e na mudança climática, né? Isso é uma cadeia assim, bem simples, né, da gente traduzir, né? Então, o primeiro lugar é fazer essa contabilização, entender qual é o nosso impacto e, a partir daí, primeiro, tentar reduzir, né, o que a gente consegue através de mudança de tecnologia, através de mudança do tipo de combustível, a gente consegue reduzir bastante esse impacto, né? Por exemplo, na nossa frota flex, a gente só usa etanol, né, que é um carbono biogênico, que a gente chama, né, que ele já está ali no ciclo natural do carbono e ele não vai impactar na mudança climática. A substituição de gerador a diesel por no-breaks, né, a bateria, a gente não utiliza mais o diesel, né? A gente ainda utiliza, mas a gente vem aprofundando cada vez mais os estudos para substituir, né? O Big Brother esse ano, por exemplo, o BBB 25 não utilizou gerador a diesel, utilizou somente no-breaks. Então, são avanços, né, gradativos que a gente vai tendo em busca desse objetivo. Aí, finalizado esse processo, né, de entender o nosso impacto e agir no intuito de reduzir a nossa emissão, o que a gente não consegue reduzir ainda, né, são as chamadas emissões residuais, né, que a tendência é que elas fiquem cada vez menores. A gente compensa esse impacto investindo em projetos de conservação florestal, né? Então, desde 2019, né, a partir da primeira publicação do nosso inventário, a gente investe nesses projetos através de plataformas que gerenciam esses projetos e contabilizam qual é a contribuição em termos de redução de emissão que aquele projeto vai contribuir, né? Então, a gente investe nesses projetos, geralmente no bioma Amazônia, né? Na Mata Atlântica também a gente já investiu em projetos, e mais recentemente a gente investiu num projeto no Cerrado, né? Que o Cerrado é um dos biomas mais impactados e que sofrem pressão de desmatamento, né? Então, a gente fez esse investimento, né, no último ciclo, né, buscando realmente a preservação dessa biodiversidade. Porque o que esses projetos fazem, né? Eles conservam, né, primeiramente, a floresta, evitando o desmatamento, né, e protegem também as comunidades que vivem daquele bioma, né? Então, muita gente na Amazônia, por exemplo, é dependente, né, financeiramente e economicamente do açaí, por exemplo, né? Então, preservar o açaí, né, a floresta onde existe essa planta, é fundamental para a subsistência daquela população e, consequentemente, para a conservação da floresta, estocando carbono cada vez mais, né, e contribuindo para a diminuição desse impacto, né, de mudanças climáticas, né? A gente sabe que as florestas são grandes estoques de carbono, né? E o equilíbrio é fundamental daquele ecossistema para a gente não ter, né, entre fotossíntese e emissão, né? A gente precisa preservar esse ponto para manter a biodiversidade como a gente conhece hoje, né? Então, o grande objetivo, né, é sempre manter em equilíbrio, né, essa biodiversidade, né? Toda vez que você tem um aumento de temperatura, você vai atingir os seres vivos que vivem daquele bioma, e vai impactar toda a cadeia daquele ecossistema. O mosquito, por exemplo, né? Quando a gente tem uma elevação de temperatura por muito tempo,
o tempo de eclosão de um ovo de mosquito da dengue, por exemplo, o Aedes aegypti, ele se reduz muito. Então, você vai ter muita população de mosquito, por exemplo, né? E vai desequilibrar toda a cadeia, vai desequilibrar o ser vivo que se alimenta do mosquito e assim por diante, né? Teve recentemente também, né, visitas, né, na Semana do Meio Ambiente ao projeto de conservação do manguezal aqui da Lagoa do Camorim, né? E lá você não vê mosquito, né? Ou seja, é um indício, né? É um sintoma, entre aspas, né? De que aquele ecossistema está equilibrado, né? Você não tem aquela superpopulação de mosquito, né? Então, isso é fundamental, né? E assim, a partir desses investimentos, né, que eu estava falando, da partir do conhecimento que a gente tem, do montante que a gente emitiu, a gente procura compensar na conservação desses biomas e dessas florestas. E, além desse viés, né, tem o que a Cláudia falou, né, de preservar cada vez mais a biodiversidade na tela, né? A gente usa muito os animais em gravação, né? Então, a gente tem a norma de fauna, né, que a Cláudia contribui aí muito aí com a nossa equipe de gravação aí no intuito de, primeiro, né, a gente ter a documentação essencial para essa aquisição ou locação de animais e passar para o público, né, a importância, né, dessa preservação desse tema de fauna e a gente conseguir atingir o público, né? Então, assim, acho fundamental a gente cada vez conseguir atingir mais a população que assiste, né? Então, a gente tem uma população ainda tão carente de vários meios econômicos, né? Vários itens básicos, né, de sobrevivência, né? A população está mais preocupada em sobreviver e a gente ainda tem que introduzir esse tema, né? Então, como fazer essa contribuição, né, na verdade, né? Como que a gente consegue atingir essa população que está tão preocupada com outras coisas, né? Então, isso é fundamental, assim. E nos Estúdios Globo, né, que é o nosso maior parque, a gente está inserido na zona de amortecimento, né, do Parque da Pedra Branca, e a gente tem bastante aparição de espécies silvestres ali da área, né? Então a Cláudia também ajuda a gente aí nesse manejo aí adequado, né? A gente tem uma brigada, né, que é treinada para isso, né? A gente tem muito aparecimento de cobra, né? Então, preguiça. Então a gente tem que saber como manejar corretamente essa fauna e introduzir ela novamente no ecossistema dela. Então, essa é uma parte também importante, né, que a gente contribui aí na nossa tarefa, né, de conservar aí a biodiversidade. Muito obrigada, Rafael. Gente, eu acho que esse é o ponto principal, assim, eu acho que é o quê da questão quando a gente fala de proteger a biodiversidade, que é como a gente cria consciência ambiental, né, e ao mesmo tempo mostra para as pessoas que estão lutando ali para sua sobrevivência que cuidar e proteger a biodiversidade também é cuidar da sobrevivência, também é pensar no seu alimento, pensar no dinheiro dentro de casa, né? Como que a gente consegue ter esse equilíbrio? Eu acho que é o grande quê da questão. E aí, pensando em questões políticas mesmo, sociais, iniciativas privadas e afins. Tem que fazer esse link, né? Exato. Esse link essa atividade aqui vai influenciar diretamente o teu ganha-pão. Exatamente. Né? Então, esse é o principal ponto. E, infelizmente, a gente está indo já para o nosso final. Gente, a gente poderia conversar aqui, eu acho que muitas horas, né? São muitas coisas para a gente conversar, muitas camadas. Mas eu gostaria agora que a gente falasse assim, um pouquinho para quem está nos ouvindo, principalmente para quem é leigo ainda, né, nessas questões de proteção de biodiversidade, enfim.
a gente já entendeu que tá tudo interligado, a gente já entendeu que é um trabalho de todo mundo, que não tem como a gente deixar para depois, não tem como, o futuro se faz hoje, é clichê, mas é verdade. Então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, assim, do que é para vocês mais urgente, assim, que as pessoas podem fazer, essa mudança mesmo de consciência, essa mudança de que é uma estrutura, realmente a gente estava acostumado a fazer de um jeito, mas a gente sabe que dessa forma nós estamos extintos, né? Então, como que a gente consegue ainda... Eu sei que isso é um tema polêmico, porque dá ainda mais para pessoas jovens essa ansiedade, meu Deus, o mundo vai acabar e como é que vai ser com meus filhos e o futuro. Mas eu queria que vocês deixassem essa mensagem final também para a gente encerrar esse episódio. Podemos começar com você, Pedro? Podemos. Bom, eu acho que a gente precisa rever nossos conceitos e principalmente nossos comportamentos. Uma coisa que eu ia comentar na fala do Rubião é que ele deve ter um impacto muito grande, por exemplo, de criação de gado. A gente fala de carbonização da atmosfera e tudo mais, e do efeito da economia, que vai elevar os efeitos, mas hoje, eu não vou lembrar do número correto, mas a gente tem mais do que uma cabeça de gado para cada brasileiro. São mais de 200 milhões. E comer carne em excesso, eu não vou dizer que a gente tem que parar de comer carne de hoje para amanhã, mas a agropecuária, ela é uma grande diminuidora da biodiversidade e uma grande contribuidora para o aquecimento global, né? Cláudia, com certeza, deve acompanhar isso também. Então, eu acho que mudar comportamento, tá? Eu tenho que rever os meus hábitos alimentares, eu tenho que rever como eu uso meus bens. Então, por que eu preciso trocar de telefone todo ano? Por que eu preciso trocar de carro todo ano? A gente já tem uma indústria que tem a obsolescência programada, né? As coisas são feitas para estragar logo e você trocar. E é literalmente, quando eu aponto, eu aprendi isso com a minha avó, quando eu aponto um dedo para você, eu tenho 3 apontados para mim. A gente não tem que botar só a culpa no governo, só nas empresas. Nós temos um papel fundamental na manutenção, para que a gente não passe do ponto de virada. A gente está próximo do ponto que não vai dar para voltar mais. Então, cabe a nós, 8 bilhões de pessoas, pensarmos como nós queremos viver, com quanto estamos aqui e o quanto a gente quer deixar para os nossos descendentes. Então, acho que é importante reflexão, é importante que influenciadores, podcasters e todo esse processo de TV e de mídia comece a provocar isso, sabe? Eu preciso rever os meus conceitos, mas principalmente os meus comportamentos. Sensacional, Pedro. Rubião? A gente tem como é que eu vou falar? Explicar melhor, de uma forma, como eu falei anteriormente, para a população entender realmente o que está acontecendo. É uma responsabilidade grande, como eu acho que eu já falei anteriormente, da comunidade acadêmica, mas fundamentalmente os governantes têm que se envolver. Claro, eu achei interessante só um dedo e 3 para trás, né? A gente tem essa responsabilidade, sim, é individual. Agora, se a gente for lembrar, para quem não sabe, a gente tem que dar uns exemplos, né, em uma linguagem acessível. Há cerca de 200 mil anos atrás, no Vale do Rift, na África, éramos o Homo sapiens sapiens, que somos nós, apareceu. Isso com fósseis aí que a ciência até o momento conhece. Éramos cerca de 200 mil pessoas. Isso aí numa cidade pequena, assim, do estado do Rio, tem até mais. Hoje são 8 bilhões de pessoas. Então, não tem como. É dinâmica a coisa. As coisas vão mudando. Nós temos que se adaptar. E já tem que se adaptar oficialmente agora, por causa das mudanças climáticas, mas a gente tem que se adaptar às situações. Combustível fóssil hoje é um problema muito, mas é o que está movendo o mundo agora. Teve uma COP, né, a Conferência das Partes, que a gente inclusive vai ter agora lá em Belém, em novembro, agora a COP 30, eu não me lembro qual a COP, acho que era a COP 27, foi em Abu Dhabi, que era assim, uma incoerência, né, porque Conferência das Partes e os grandes produtores de petróleo, né, de combustível fóssil, mas ficou acordado que eles iam diminuir, vai começar o processo de diminuir. Então a gente tem que mudar. Isso para os grandes, mas nós pequenos, né, que faz a diferença, que é a infantaria que está de frente, a gente tem que se informar, tem que partir da gente. Isso aí todo mundo fala todo dia. Eu, por exemplo, agora,
não estou falando de religião, não é nada político, é nada religião. Eu parei de comer carne, sou veterinário. Se eu falo isso dentro da faculdade veterinária, me reprovam na hora, na clínica de grandes. Tem uma disciplina que chama clínica de grandes animais. Eu sou reprovado. Eu parei de comer carne. Eu estou indo bem, estou comendo peixe, né? Graças ao mar, aí graças ao manguezal. O Pedro falou do manguezal, conheço o manguezal do fundo da Baía de Guanabara. É uma coisa incrível, as pessoas têm que conhecer. As pessoas não têm conhecimento aqui nessa bolha que a gente vive, em geral, no mundo inteiro, regional, mundial, regional e local. O que está acontecendo? A gente tem que saber, tem que procurar saber, porque, como já foi falado aqui, a gente tem que sobreviver, como você falou. Mas tem que partir da gente se interessar para mudar, porque não é dinâmico, as coisas têm que mudar. Então, a gente tem que mudar os nossos hábitos, senão a gente não vai sobreviver. O planeta Terra já teve grandes extinções de espécies. A gente está caminhando para uma extinção agora, só que influenciada diretamente pelo Homo sapiens, que tem 8 bilhões agora, e há 200 mil anos atrás. Isso não é nada, né, do ponto de vista evolutivo. 65 milhões de anos caiu um meteoro ali, maior que o Everest, ali no Yucatán, e extinguiu os dinossauros, né? Enfim, então a gente tem que mudar isso. Então, a palavra final agora, para não estender muito, é a gente fazer uma retrospectiva e realmente partir da gente mudar. Obrigado. As 5 extinções anteriores foram por fatores abióticos, né? Essa 6ª é uma espécie que está provocando. É o ser humano. Sim. Rafael? Eu acho que o grande desafio, na verdade, é atingir as pessoas, né? Como eu tinha falado anteriormente, né? Como fazer a população entender que o impacto dela, a ação dela vai influenciar o aquecimento global, as mudanças climáticas, né? Porque fica algo muito distante, né? Como que isso acontece, né? Qual é o meio do caminho? Então, esse entendimento, né, que é bastante técnico, assim, e a maioria da academia, né, aborda esse assunto de uma maneira muito técnica, né, que dificulta o entendimento da população em geral. Então, estreitar esse entendimento, fazer com que a gente não use termos tão técnicos, né, principalmente para transmitir essa mensagem, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto e o fundamental na busca dessa mudança. E, em segundo lugar, a gente fazer a nossa parte, né? E de pouquinho em pouquinho a gente consegue mudar, né? Não existe, né, o salvador da pátria que vai fazer com que as emissões se reduzam em 50% e 90% no mundo. É cada um fazendo a sua parte, empresa e população no CPF, né? Cada CPF. Então, substituir o combustível quando possível, reduzir o consumo de carne, né? No Brasil, então, a gente tem a maior parte da emissão brasileira é a agropecuária e a mudança do uso da terra. Então, ou seja, você tirar a floresta e botar gado em cima. Então, você está contribuindo 2 vezes para o aquecimento, né? Tirando a floresta e botando o gado, que é grande emissor de metano, né? Que é um dos maiores ofensores aí de gases de efeito estufa. Né? Então, essa visão para dentro, na ação de cada um, como cada um pode contribuir para essa redução, né, de emissões e, consequentemente, na redução da mudança climática, né? E que vai contribuir para a manutenção da biodiversidade, como a gente conhece hoje, né? Então, eu acho que esse é o principal ponto aí. Eu acho que é a gente ter intencionalidade, né, nas nossas ações, assim. Eu acho que a gente só consegue mudar uma estrutura, um comportamento, quando a gente realmente começa a criar essa intenção nas nossas ações. Por que a gente está fazendo aquilo? Por que a gente está comprando? Por que a gente está descartando daquela forma, né? Eu acho que a gente cria consciência. Cláudia, queria ouvir também agora suas considerações finais, por favor. Para mim ficou fácil, né? E por último, né? Todo mundo já falou todas as coisas importantes. Eu acho que a consolidação disso seria a revolução dos pequenos hábitos, né? Se a gente pensar com os mais velhos, que os mais velhos são sábios, né? Isso em qualquer cultura,
como era o trato com o alimento, como era o trato com os resíduos, como era o trato no se deslocar. Tudo bem que o mundo cresceu, que as facilidades vieram, mas a gente perdeu esse entendimento do que são os pequenos hábitos, né? O fato de você fazer o descarte parece bobo, né? A gente separar, mas eu vou separar e meu município não tem. A gente tem que forçar para que tenha coleta seletiva. Ou as pequenas ações, para você separar as pilhas, né? Que são poluentes absurdos, ou os remédios, todo mundo esquece, os remédios fazem desgraças na natureza, né? Então, pegar aquele remédio vencido, levar na farmácia, porque a Anvisa faz esse recolhimento, né? Então, assim, só fugindo dos outros exemplos que os colegas falaram de maneira brilhante, mas a gente tentar voltar daquela questão do que são os pequenos hábitos. A gente se desconectou, a gente está conectado às telas, a gente está conectado a uma vida muito rápida e a gente não está conectado na gente. Então, quando a gente voltar para si, a gente vai perceber que o alimento é importante, a forma como eu me relaciono com as coisas, do consumo, né? Será que eu preciso? Será que eu tenho necessidade? Às vezes precisa, tem necessidade, a gente não questiona, mas essa cultura, ela precisa ser implementada. E eu acho que cada vez mais, né, as produções audiovisuais, elas cumprem um papel crucial, porque muda mentalidade, muda pensamento e consegue chegar em lugares que a gente não consegue chegar, em lugares extremamente inacessíveis do país. Tem uma televisão lá, ou hoje um celular, né, com acesso a uma informação de qualidade. Então, eu acho que essa é a mensagem, seria a revolução dos pequenos hábitos, que a gente, é o trabalho de formiguinha, né? Parece clichê, mas eu acho que é o que vai dar jeito. Muito obrigada, Cláudia. Gente, mais uma vez, muito obrigada pela presença de todo mundo. Eu espero que quem esteja escutando esse podcast realmente possa ter se inspirado e entendido realmente o nosso papel, que é urgente e que precisa ser um dever de todos. Muito obrigada e até a próxima.